nosso tema é um tema muito agradável, porque ele remete à proteção, cuidado e o amparo que nós podemos ter. Então hoje nós vamos falar do anjo da guarda. De alguma forma, todo mundo acredita ou deseja acreditar que exista um anjo da guarda que vá auxiliar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Na crença popular, quando a gente fala de anjo, geralmente pensa um ser perfeito, alado, como esse aqui, perfeito, que não pertence à mesma criação nossa, da humanidade, que já é um ser criado perfeito, inteligente, e que é um mensageiro entre Deus e nós. Geralmente é assim que as pessoas imaginam que seja um anjo. E a imagem uma das mais famosas, inclusive isso aqui quando eu era pequena, para ver como é velha essa imagem, é o anjo protegendo as duas criancinhas que vão cair no precipício. Tá? E em quase todas as religiões, ela é aceita, a ideia inclusive na doutrina espírita. E na Bíblia existem muitas e muitas passagens que referem-se a anjos. Uma das mais conhecidas é quando o anjo Gabriel veio anunciar para Maria que ela seria a mãe de Jesus. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse ser. Se é um ser, o que é, quem é, se nós podemos nos comunicar com ele ou não. A palavra anjo advém do latim angelus e do grego angelos, e quer dizer mensageiro ou enviado. Constando, o que eu encontrei? A definição, as outras são bem semelhantes a essa. É um ser puramente espiritual que, segundo o cristianismo, judaísmo e islamismo, serve de mensageiros entre Deus e os homens. Ou seja, aqui também diz que é um ser diferente da humanidade, que ele já é perfeito, sendo mensageiro de Deus para os homens, ele tem que estar numa categoria bem superior à dos homens, né? Mas é a doutrina espírita. O que será que a doutrina espírita entende por isso? Será que nós podemos conceber a existência de um ser criado perfeito? A gente sabe que Deus criou a todos simples e ignorantes, e todos somos espíritos que nascemos, que fomos criados de uma mesma maneira e que nós vamos progredindo. E até chegar a um grau de perfeição, que se chama também anjo, né? Vamos chegar à angelitude. Tem até uma música, eu fui evangelizadora espírita, então tem aquela música, um dia todos nós seremos anjos. É uma música muito cantada na juventude e na infância. E é verdade, um dia todos nós seremos anjos. Então, a gente compreende que... Só eu acho que eu me perdi. Não, tá certo. Que o Deus, em sua justiça, ele não poderia criar um ser perfeito que não passasse pelas provações, pelas vicissitudes que nos fazem crescer aqui na Terra. Na obra do Livro dos Espíritos, na questão 490, que se deve entender por anjo da guarda ou por anjo guardião? Livro dos Espíritos, a obra codificada por Allan Kardec, né? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então aí já diz que ele é um espírito, ou seja, que ele tem a mesma natureza nossa, porém pertencente a uma ordem elevada, mais elevada ao seu protegido. Não quer dizer que aqui nós estejamos cercados de espíritos já em último grau de perfeição, não. O espírito vai proteger um espírito um grau acima. Nunca um ser de luz que vai nos proteger, ele seria inútil, né? O homem, na fase que ele está, nós temos seres de luz nos guiando. A pergunta seguinte fala: qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem.
auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, gente, é muito confortante a gente saber que existe alguém que está ao nosso lado e que nos ama e que nos quer bem e que tem essa missão de nos proteger, como um pai a um filho. Sendo assim, é natural que ele seja de uma hierarquia mais alta, porque como é que um ser igual a nós vai nos conduzir? Se ele não tem se ele tem a mesma vivência, a mesma experiência, o mesmo conhecimento que eu, fica mais complicado. É a mesma coisa assim, que um pai cria um filho, mas esse pai tem a idade mental do filho. Não teria como ele conduzir esse filho para frente. Ele é como se fosse um mestre, um irmão mais velho, mas essencialmente um amigo, que procura nos auxiliar na nossa evolução, procurando recursos que nos facilitem o caminho. Esses recursos, eles podem, inclusive em momentos de muita dificuldade material, nada impede que o espírito protetor, claro, quando merecido, quando uma situação justa, não é? Porque eu quero que eu vou conseguir. Inspire a outras pessoas que venham em nosso auxílio, em nosso socorro. Isso pode acontecer, mas principalmente que a gente encontre a solução dos problemas. Só que como um amigo, ele não vai passar a mão por cima da gente. Tudo que a gente fizer de errado vai ter uma consequência, tá? E é na lágrima, no sofrimento, aqui na Terra que a gente aprende muito. Parece dolorido, mas é assim que a gente aprende. Porque se fosse tudo muito fácil, se fosse tudo muito cômodo, nós não progrediríamos. A gente sabe que quando a gente está numa situação muito confortável, a gente acaba ficando acomodado, a gente sabe disso. É ainda uma tendência da gente. Então, Deus, com a bondade, nos força o progresso. Só que como ele é extremamente bom, perfeitamente bom, nós temos esse companheiro, ou companheira, né? Vou falar companheira aqui de todos os gêneros, que nos auxilia. E esse amigo, ele nos compreende. Ele não vai nos julgar. Ele não vai nos recriminar. Ele vai desejar o nosso bem. Uma coisa que talvez aqui na Terra a gente ainda encontre assim, um amigo, mas aquele amigo vai dar de vez em quando uma alfinetada. Ele não, ele é por nos querer bem de fato, verdadeiramente. E porque ele já passou essa vivência que a gente teve, essas quedas, por esse caminho, ele também já passou. Não o mesmo caminho, mas as dificuldades que nós enfrentamos, ele vai compreender que às vezes, muitas vezes, a gente não consiga superar as dificuldades e acaba errando. Mas ele está ali para nos chamar de volta, para nos ajudar. Eu acho assim, todo mundo já deve ter ouvido um relato assim, né? De alguém que, eu estava com problema, de repente me deu uma luz. Aí eu achei a solução do problema. A luz quem era? Era o espírito protetor. Eu já ouvi assim, uma pessoa, foi um relato que a pessoa me deu, ela estava no volante e caiu um objeto e a pessoa se abaixou para pegar o objeto e de repente ouviu o nome, fulano. Ele voltou e quando ele olhou para frente, ele estava invadindo a pista contrária e imediatamente voltou. Quem poderia ser? A consciência? Não. Foi o espírito que estava ali impedindo, porque foi uma coisa bem descuidada, né? Impedindo que essa pessoa sofresse algum dano maior. E assim, todo ser humano, rico, pobre, preto, branco, amarelo,
não importa o gênero, não importa a cultura, não importa a crença religiosa, não importa se é ateu e não acredita em nada, ele tem o anjo da guarda. Ele tem, porque é uma bondade de Deus para conosco. Ele que permite que qualquer ser tenha esse auxílio. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas que mais não são do que fases curtíssimas na vida de um espírito. Agora pronto, agora ficou melhor ainda, gente, porque nós temos ele aqui na Terra, a gente morre, ele continua nos auxiliando, nos ajudando, nos cuidando, mesmo que nós não percebamos a presença dele. Porque às vezes a gente está tão envolvido nas nossas dificuldades que a gente não vai perceber. E na literatura espírita há relatos assim, de que houve desencarne, a pessoa o espírito está lá sofrendo, mas sendo cuidado por seu espírito protetor. Vamos ver. Segundo o autor espiritual Miramês, o espírito protetor tem uma dedicação extremosa para com aquele que é seu protegido. Ele conhece as suas dificuldades e sabe muito bem das suas fraquezas e necessidades, tanto as físicas, morais e espirituais. Como protetor, ele não julga e sabe tolerar as deficiências do seu assistido. Para que amigo melhor do que esse? Às vezes é mais do que um pai aqui na Terra, uma mãe, tá? Para que um amigo melhor do que esse? Daí a gente vê a bondade do nosso Pai. Na questão 494, o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Vamos comparar como aqui no nosso plano, presidentes de grandes empresas, de grandes entidades, de órgãos públicos, quando saem, eles não deixam ao léu, eles colocam outra pessoa no seu lugar. Vamos imaginar um prefeito sai por 30 dias numa viagem para buscar recursos para beneficiar a cidade e não põe ninguém no cargo. O que ia acontecer? Ia desandar tudo, seria o caos. Então, acontece a mesma coisa no plano espiritual. E o plano espiritual é de intenso trabalho, de intensa atividade. Eles estão bastante ocupados. Imagina que a gente deve dar muito trabalho. Eles trabalham incessantemente. E muitas vezes eles têm que deixar eles protegidos para atender um outro caso e podem retornar depois. E, de novo, segundo o espírito milanês, o espírito que se encontra na Terra, movendo-se em um corpo, não percebe essa troca no campo da consciência ativa, como encarnado, mas é avisado durante o processo do sono e é apresentado ao seu novo protetor, quando com ele conversa, recebendo todo o carinho da parte do anjo que o vai aconselhar pelos fios do pensamento. E é também durante o sono que muitas vezes eles podem se comunicar conosco, nos orientar. Nós é que temos que estar dispostos de procurá-los durante o sono. No sono, o espírito tem a possibilidade de uma certa emancipação. Então ele vai aonde tiver os interesses dele. Como podem ser ótimos, bons, mas como podem ser bastante negativos. E o espírito protetor, além de proteger aqui, ele também protege no plano espiritual. Porque o plano espiritual, o espírito está mais livre. Ele pode entrar aonde ele quiser, com quem ele quiser, claro, dentro da vibração dele. Tá? Então é mais fácil ainda de escorregar. Aqui na Terra a gente ainda tem esse freio.
Eu retirei um trecho do livro Libertação, da série do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 6, onde o instrutor espiritual Gúbio trata justamente desse intercâmbio entre encarnados e desencarnados durante o sono físico, bem como do trabalho dos protetores. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem nos círculos da baixa vibração. Por aqui se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. E não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Agora imagina o que a gente anda aprontando do lado de lá, porque 3/4 partes se envolvem nas zonas mais baixas. O correto seria a gente, durante o sono, ter a emancipação da alma, procurar estudar, aprender, encontrar os nossos entes queridos que já foram, tá? Seria. Mas, se a gente vibra aqui negativamente, não tem como chegar lá e procurar outra situação. Eu vou procurar aquilo que eu me envolvo aqui na Terra. Na outra questão, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos seus conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. O espírito protetor é o nosso irmão, é o nosso protetor, é o nosso guia, orientador, mas em hipótese alguma ele vai interferir no nosso livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio também é uma lei divina que todo espírito pode escolher o caminho a seguir. É como assim, se uma pessoa está doente, vai procurar um médico, o médico faz os exames, trata, vê tudo, e receita os remédios, receita algum tratamento terapêutico, tudo bonitinho, tudo prescrito, tudo certinho. O médico fez a parte dele. Agora, a pessoa tomar esse remédio e seguir o tratamento, cabe a ela. O médico não vai poder enfiar goela abaixo, nem ninguém. Cabe a ela. É o livre-arbítrio, é a decisão de cada um. E assim também é com a nossa vida, tá? Nós recebemos toda a inspiração. Nós vamos fazer, seguir, se nós quisermos. Quantas vezes em nossa vida nós nos deparamos com essas situações em relação ao livre-arbítrio? Muitas vezes nós damos conselhos, filhos, mais jovens, colegas, amigos, até os mais velhos, de situações, não faça isso porque eu passei por isso, eu sei como é que é, não faça isso. A pessoa vai lá e faz. Ela escolheu, mas ela tem o direito de escolher, tá? Só que, claro, a consequência será dela também. Ou, quando é o contrário, quando as pessoas nos dizem, não, mas não faz assim, presta atenção, segue. Não, eu vou lá e faço, e vou pagar, vou escolher o caminho mais doloroso. Foi o meu livre-arbítrio. Eu vou ter que arcar com as consequências daquilo que eu fiz. Mas isso é o processo de aprendizagem. É aí que nós vamos aprender. Errando, apanhando da vida, acertando. Assim,
o ser humano vai se melhorando. Se a gente fizer uma retrospectiva da vida da gente, a gente vai ver quanta coisa que a gente já melhorou nessa vida. Pode que não tudo, né? Nem 100%, mas como a gente já pensa diferente, como a gente já é talvez menos arrogante, menos egoísta, menos... A gente vai melhorando, mas é o quê? Nos tropeços. Na resposta que os espíritos nos deram, eles se afastam, mas eles ressaltam que não nos abandonam, porque é a missão do espírito, tá? Ele não pode e não vai largar a missão. Então, ele vai se afastar por quê? Porque ele vai ter coisas mais importantes para fazer do que ficar acompanhando aquele protegido, fazendo aquele erro, não lhe dando ouvidos. Ele vai se afastar. No momento que aquele protegido sentir que precisa de auxílio, ele vem. Mas não para tirar ele do buraco. Não, ele vem inspirando pensamentos diferentes, inspirando atitudes diferentes. É a mesma coisa assim, se um pai... Eu sempre dou o exemplo de um pai porque eu acho que é o mais fácil da gente compreender. Tem um filho adulto. Aquele filho vai fazer besteira. O pai fala, meu filho, não faz. O filho continua a fazer. O que o pai faz? Não fala mais, deixa de lado. Vai chegar um momento que o filho vai cair, vai sofrer, vai chorar, vai pedir ajuda para o pai. O pai vai, mas vai deixar o filho sofrer as consequências. E dependendo do erro que o filho cometer, às vezes pode ser até mais sério as consequências. Mas ele tem que responder por isso. E se não fosse assim, se a gente só obedecesse ao nosso espírito protetor, nós seríamos robôs, tá? Se a gente fizesse tudo só, vou ficar bem, mas só por aí, e não teríamos o mérito, tá? E nem seríamos reconhecidos pelas consequências, porque não seriam nossas, seriam o trabalho do espírito. Então, a gente que tem que receber e fazer. Eu imaginei também assim, um professor. Para ser professor, não é porque eu sou professora, mas para ser professor, eu tenho que aprender para ensinar, certo? Eu não vou chegar lá, uma criança, um jovem, sem saber nada. À medida que ele vai aprendendo, ele vai ter professores preparados para acompanhá-lo no seu progresso. Não sou eu que trabalho na alfabetização das séries iniciais que vou atender a um universitário. Não, a minha especialização é aquela lá. Então é assim que se dá também no plano espiritual. Quanto mais conhecimento tem que ter o espírito protetor. Mas Deus é tão bom que não é só um espírito protetor que a gente tem, tá? Além, olha quanta coisa boa. Não é só um. Existem os protetores das famílias, dos ambientes, das instituições, dos educandários, todos eles com uma missão. Existe aquele que atende a gente, mas também aquele que atende o conjunto. E lembrando dos nossos familiares que já foram. Mas depende da situação em que eles estão, eles também podem nos acompanhar. Claro, eles têm que estar numa situação adequada para isso, mas eles também podem vir, porque eles nos amam e desejam o nosso melhor, o nosso bem. Agora, será que e outra coisa, quando a gente realiza o Evangelho no Lar, que é uma prática que a gente tem na doutrina espírita, se alguém não souber, depois a gente até pode falar, no Evangelho no Lar, então, é mais bonito ainda. Por quê? Os espíritos protetores daqueles que participam junto. Os espíritos que cuidam da família também participam. E os nossos familiares também vêm participar.
Imagina a cena, que coisa linda que é. E quando a gente se deixa levar pela oração, a gente se envolve, nossa, a gente sente até uma emoção diferenciada, porque é um congressamento ali entre os espíritos, mesmo em planos diferentes. Mas será que eu posso me comunicar com o espírito? Será que existe uma receita, uma prece que eu faça, que eu vá conseguir me comunicar? O grande orador Raul Teixeira ensina que para travarmos contato com o nosso espírito guia, precisamos fazer silêncio íntimo. E não é uma tarefa simples para nós que somos ocidentais. Nós somos barulhentos por natureza. Podemos estar de boca fechada, mas o nosso barulho é mental. E nós pensamos em muitas coisas ao mesmo tempo. E isso perturba a capacidade de concentração. Nós sempre temos que estar escutando um rádio, uma música, assistindo uma série, assistindo uma novela. A gente sempre tem que estar ocupando a nossa percepção. E segundo Raul, para captarmos o psiquismo do nosso protetor, nós temos que fazer o silêncio íntimo, que é silenciar os barulhos internos e os tumultos interiores, as nossas discussões conosco mesmo, as travas que a gente tem conosco mesmo. E isso nós conseguimos através do exercício, do treino de fazer esse silêncio. E nós precisamos fazer diariamente, dedicando esse tempo somente a nós. Nós vamos desligar celulares, vamos desligar todos os aparelhos, vamos desligar a campainha da porta e vamos pensar somente em nós. Nem que comece com 3 minutos, porque é difícil mais do que isso. Até 3 minutos, olha, no começo não é fácil. Inicialmente, ele sugere que nós devamos pensar nos quadros bons da natureza, nas coisas que nos sensibilizam, nas coisas que nos comovem, um filme muito lindo, um trecho do Evangelho, alguma coisa que toque fundo o nosso coração. No momento que o pensamento fugir ou tentar fugir, devemos retornar e recomeçar naquilo que era alvo da nossa atenção. O tempo vai passando e nós vamos aprendendo gradativamente e vamos ficando cada vez mais tempo em silêncio, ouvindo a voz do infinito. Portanto, é necessário silêncio mental, o controle dos nossos pensamentos para nós conseguirmos ouvir mentalmente o anjo da guarda. É óbvio que ele não vai falar no seu ouvido, você vai ouvir através do seu ouvido espiritual, para que ele possa nos inspirar mais facilmente. O orador espírita, o Haroldo Dutra Dias, ele tem um material vastíssimo, tá? No YouTube sobre meditação. Inclusive ele tem cursos agora, ele tem vários vídeos, ele disponibilizou vários vídeos com várias técnicas e ele ensina a meditação. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma passadinha lá, Haroldo Dias, e vai entender. Aí essa certeza que nós temos alguém ao nosso lado facilita muito a nossa vida. Nos traz um consolo imenso, mas também nos traz um consolo imenso porque sabemos que não é somente a nós, e sim aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aos nossos irmãos, pais e mães. Nós que somos avós, tios, pais e mães, a gente fica mais tranquilo sabendo que eles, desde o nascimento, vão ter um espírito ao lado deles, mesmo depois da morte. Mesmo depois da morte, ele não vai estar abandonado, ele vai estar sendo, às vezes, até mais bem cuidado do que estaria aqui. Essa certeza que a gente tem que ter dentro da gente, esse consolo que ele está sendo cuidado.
porque ele também é filho de Deus. E Deus não desampara, com certeza, nenhum filho seu. E também traz aquele conforto de saber que durante o sono nós não vamos fazer muita bobagem por aí, né? Que se a gente se conectar com ele, ele pega a gente pela mãozinha, vem, vamos agora estudar mais um pouquinho, vamos trabalhar, vamos aprender, vamos encontrar nossos parentes, amigos. É uma certeza que a gente também pode ter. E às vezes eles nos levam para trabalhar mesmo, para conhecer, para ter experiências que vão enriquecer o nosso espírito. E quando chegar o momento certo, a gente vai saber colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aprendendo no plano espiritual. Então, para finalizar, eu trouxe aqui o Raul Teixeira, que eu admiro por demais o Raul Teixeira. Jamais suponhas que tu estejas ao léu na terra. Não. Cada qual de nós que renasce no mundo, a divindade aciona alguém para nos orientar ao longo de nossa trajetória por aqui. Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender, tá?